Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo hoje uma sugestão de leitura de cartas, a linha com 4 cartas. Para tanto, utilizarei o baralho Petit Lenormand passo a passo, um baralho de minha autoria, um baralho pelo qual já adquiri bastante carinho e espero que vocês também o acolham bem e sintam-se à vontade com as cartas, assim como eu tenho me sentido. Para fazer uma leitura de uma linha de 4 cartas, o procedimento é o mesmo ou muito semelhante a uma leitura de uma carta, 2 cartas, 3 cartas. Primeiro é necessário uma concentração, uma conexão com seu deck, com seu baralho e principalmente consigo mesmo, com a sua intuição, com seus guias mentores espirituais. Pensar na pergunta, depois dessa conexão, pensar naquilo que você quer saber, naquilo que você deseja questionar ao baralho. Né? Eu vou, como exemplificação, eu vou pedir um conselho, né? Um conselho é, é, para as cartas, né? Bem geral, né? É possível também. No entanto, a regra é que quanto mais você for preciso e objetivo no questionamento, melhor será as suas condições de ler e interpretar as cartas. Eu pedi um conselho, né? Porque eu gosto muito de usar as cartas desta forma, né? Como um método de terapia e também de aconselhamento psicológico, embora, né, ao usar, né, essa expressão é algo voltado para a cartomancia, não tem nada a ver com a área em si da psicologia, muito menos com um profissional que tem as suas atribuições bem claras. Né? Então eu estou pedindo um conselho para as cartas, né, para o momento que eu estou vivenciando. Então eu me concentro nisso enquanto eu vou embaralhando as cartas. Né? Depois eu corto as cartas uma vez, para mim é suficiente. Observem que eu cortei as cartas com a mão esquerda. Por que eu faço isso? Porque a mão esquerda, como eu sou destro, né, eu escrevo com a mão direita e faço a maior parte das coisas com a mão direita, é, o meu lado esquerdo, né, a minha mão esquerda e todo o meu lado esquerdo está mais associado ao lado direito do meu cérebro, que responde mais pelos símbolos, pelas emoções, pelo inconsciente, por aí vai. E é por isso então que eu geralmente corto as cartas com a mão esquerda. No entanto, né, isso não quer dizer que você deva fazer o mesmo. Né? Tem muita gente que vê um cartomante, uma cartomante, um oraculista, uma oraculista fazendo assim assado e já sai imitando. Né? Isso não se recomenda. Né? Faça sabendo por que você faz e faça com sentido para você. Eu tenho observado muitas pessoas adotando elementos da magia para fazer a leitura das cartas, só que sem entender nada dos fundamentos da magia, dos símbolos que estão utilizando. Isso é um erro. Né? Não que aquilo ali vá fazer mal, vá trazer algum prejuízo, mas não vai trazer o benefício que poderia trazer se a pessoa, ao fazer aquilo ali, soubesse, né, verdadeiramente por que ela tem aqueles elementos, aqueles símbolos, o que eles manifestam ali no espaço que a pessoa montou para ler as cartas. Então, em relação às cartas, é importante que cada um tenha a sua relação com o seu deck, com as cartas que utiliza para suas leituras, leitura para si mesmo, leitura para terceiros, e faça tudo o que fizer em relação às cartas, faça sabendo por que faz
e faça com um sentido bem claro do porquê está fazendo. Então já pensei, né, pedi um conselho para as cartas, já embaralhei, cortei elas. Eu gosto muito de espalhá-las em deck e aí vou seguindo a intuição e vou destacando as cartas que eu preciso. Destaquei as 4 cartas e agora vou fazer a leitura delas. Vamos abrindo elas. Muito bem, então na linha de 4 cartas, eu pedi um conselho, lembrem, saiu a foice, o sol, a cobra e o homem. Como eu interpreto uma linha de 3 cartas? Uma linha de 4 cartas, desculpe. Quando, quando eu tenho uma linha de 3 cartas, ou qualquer linha ímpar, sempre as cartas do meio me darão o centro da leitura. Evidentemente que aqui eu também poderia considerar a segunda e a terceira carta como centro da leitura. No entanto, numa leitura de linha em que o número é par, geralmente eu faço uma leitura mais linear, e muitos outros cartomantes o fazem assim, né? Fazem a leitura da esquerda para a direita, uma carta sucedendo a outra, né? Formando então uma leitura de fato linear. E lembrando que no Petit Lenormand, mesmo que nós leiamos as cartas da esquerda para a direita, elas sempre vão se influenciando da direita para a esquerda. Então, algo que eu gosto sempre de notar primeiro é a questão dos naipes. E baralhos como este ajudam bastante. Ó. Aqui, pela coloração, eu sei de que naipe eles se tratam. Né? Então, eu tenho 2 cartas do naipe de ouros, uma carta do naipe de paus e uma carta do naipe de copas. Pelo naipe eu já posso ter uma ideia de por onde eu vou fazer a interpretação. Como há um número maior de cartas do naipe de ouros, eu sei que o naipe de ouros fala das coisas materiais, das manifestações das coisas no mundo, então já vou interpretar aquilo que eu perguntei por isso. E depois eu analiso a polaridade das cartas. Esse baralho, né, traz a polaridade de forma bem destacada, então eu tenho uma carta negativa, uma carta positiva, uma carta negativa e uma carta neutra. Né? Então, eu pedi um conselho, né? Não especificar um conselho para quê? Um conselho para o momento que eu estou vivendo agora. Né? Como de fato eu vivo uma fase, vamos dizer assim, desafiadora na minha vida, o conselho não poderia ser melhor. Né? Ele começa justamente trazendo a foice, que é o corte, é a ruptura, são as cisões. E aqui no meu caso, né, imediatamente seguida do Sol, que é a nossa energia pessoal, nossa vitalidade, que é a concretização dos nossos sonhos, que é o centro das nossas motivações, aqui eu percebo, né, um alerta, né, fazendo referência ao momento que eu estou vivendo, que é um momento de crise espiritual. É um momento de crise espiritual que eu estou vivendo, que afeta a minha energia, afeta a minha vibração, afeta a minha vitalidade, afeta inclusive a minha saúde. Né? Seguindo aqui a carta de cobras, a carta da cobra, né, a dama de paus, né, ele vem me fazer um alerta, né, para o perigo, né, que essa crise acarreta para mim. Então é um alerta, né, direto. E isso tem a ver com uma sobrecarga de atividade mental, né, que é um momento que eu vivo, né, no momento.
na minha atualidade psicológica, digamos assim, é uma sobrecarga mental, e a carta também é uma carta que pode ser atrelada à inteligência. No próprio mito bíblico, em que o mal personificado na cobra tenta, né, induz Eva e Adão ao erro, ela está associada ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, a cobra, no próprio mito bíblico presente lá no Gênesis, faz referência à inteligência. Então, aqui eu interpreto dessa forma. Né? É um alerta, né, para a crise espiritual que eu venho vivendo em função de uma sobrecarga mental que pode acarretar perigos, riscos para mim no momento. Então, numa leitura, né, de 4 cartas, ou da mesma forma, se fosse 6 cartas, 8 cartas e por aí vai, eu faria essa leitura mais linear. Embora, né, a gente precise seguir a intuição, e quem tem prática com as cartas, né, olha para as cartas e logo já depende, num golpe de vista, do que se trata. É bem aquela teoria psicológica da Gestalt, na relação da parte com o todo. Quando nós temos uma linha de carta, quem está familiarizado com elas, e você, se você treinar, se exercitar, estudar, praticar, 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 desenvolver a sua intuição, a sua intimidade com as cartas, num simples golpe de vista, você vai entender como as cartas estão conversando entre si. E aí nós temos os espelhamentos. Né? E aqui, ó, eu fazendo espelhamento, né? O que é o espelho? Né? A gente vê a imagem invertida. Então, se eu tenho aqui, ó, é, a foice, né, é, nesse sentido aqui, né, eu tenho, né, o impacto, né, todo o impacto dessa crise que eu estou vivenciando, esse momento de ruptura na minha vida que eu estou vivenciando. Mas ao espelhá-la, né, eu posso ver o resultado, né, dessa crise, que essa crise vai me beneficiar. Né? Aqui eu tenho a foice nas mãos, o resultado, né, o resultado dessa crise, né, espelhando aqui essas cartas, será positivo. Né? Porque no espelhamento, né, eu espelhando as cartas, né, a minha última carta vai ser positiva. Então, depois, né, eu conseguindo superar essa crise, e que não é uma crise passageira, ela vai demorar um certo tempo, né? E isso é a carta da cobra que me diz, né? Mas eu vou sair, né, mais experiente, mais inteligente, mais maduro da mesma, né, dessa situação. E o resultado é aquele que a gente sempre deseja, né, que as coisas ruins, os momentos difíceis pelos quais nós passamos, tenham um resultado positivo. Então, aqui é um exemplo bem simples, né, de como nós podemos fazer uma leitura de uma linha com 4 cartas. Lembrando que isso aqui é a metade de uma linha da mesa real. Por isso que não tenha pressa. Se você está começando agora, comece lendo uma carta por dia. Quando fixar bem o sentido de cada carta, comece lendo 2 cartas por dia. E não tenha pressa. Né? Por quê? Porque quando você conseguir combinar uma carta com outra, você vai conseguir fazer todas as outras combinações. Por isso, os exercícios mais importantes são aqueles de leitura de uma única carta, depois a leitura de 2 cartas,
E aí, os próximos passos, a leitura de 3 cartas, a leitura de uma linha de 3 cartas, a leitura de uma linha de 4 cartas, a leitura de uma linha da mesa real, que são 8 cartas, a leitura de um bloco de 9, a leitura de uma mini mesa real, a leitura de uma mesa real, vão ser mais fáceis. Né? Não seja afoito, né? Tenha paciência consigo mesmo, que toda aprendizagem, quando efetiva, ela leva um tempo para dar-se. Então, tenha paciência, dedique-se, esforce-se, persevere, principalmente no entendimento de cada carta, porque quando você for avançando para outros tipos de leitura, você terá mais facilidade para fazer essa leitura. Aqui Charlie Normandel, então só recapitulando aqui, então para fazer uma leitura de uma linha de 4 cartas, né? Primeiro formule a questão, primeiro se conecte com o baralho, consigo mesmo, com as forças superiores da vida, depois formule a questão, tenha isso bem claro em sua mente, enquanto estiver embaralhando, corte 1, 2, 3 vezes, quantas vezes você achar necessário, tanto faz com a mão esquerda ou com a mão direita. Destaque 4 cartas e faça a leitura da esquerda para a direita, mas lembrando que as cartas se influenciam da direita para a esquerda. E no caso das cartas das linhas pares, né, eu geralmente gosto de interpretar dessa forma, uma forma mais linear. Embora, né, não há problema nenhum em ir vendo como as cartas se interrelacionam umas com as outras, mas eu gosto de observar essa linearidade e depois eu termino com os espelhos. Né? Algumas pessoas, né, ao espelhar as cartas, né, veem as cartas da extremidade como algo mais exterior ligado à questão que foi perguntada, as cartas mais internas aos aspectos interiores, né, da questão. Ou se é uma questão que envolve mais pessoas, né, as cartas mais exteriores, eh, elas vão dar conta da outra pessoa. E as cartas mais interiores na linha, as cartas que estão mais no centro da linha, vão falar da pessoa, né, que está questionando, né, do consulente em si. Tá? Então, são algumas possibilidades de se interpretar as cartas. E muito importante, né, ao dominar o significado de cada emblema, também fazer associação com o naipe, é, a questão da polaridade também. Eu falei que era um momento de crise espiritual, né? E eu falei que o baralho, né, pelo naipe, está falando de questões mais materiais. A gente não pode esquecer que, na nossa condição de espíritos encarnados neste plano, a matéria afeta o espírito afeta a matéria reciprocamente. Então, aqui me diz, né, que esse momento de crise espiritual, de preocupação exagerada, de sobrecarga mental que eu estou, pelo qual estou enfrentando no momento, ele está interferindo, né, no campo das minhas manifestações. Ele está interferindo no que eu faço, ele está interferindo no meu comportamento, na forma como eu vivo a vida, na forma como eu manifesto o meu mundo de dentro e o meu mundo de fora, e não tem como ser diferente. Então, aqui Charlene Normandel, era para ser um vídeo rápido, já vi que deu mais de 20 minutos, né? Acabei me estendendo, mas eu acredito que não seja necessário outros exemplos, né? A questão é você pegar as cartas e praticar, abrir para você perguntar o que você quer saber e o mais importante de tudo, registrar. Manter o registro e voltar. Não adianta também só anotar num caderno e depois nunca mais compulsá-lo. Não. De tempos em tempos volte a ele, leia o que você escreveu, você se surpreenderá com as próprias anotações. Pode ter certeza disso.
Então, um forte abraço, votos de muito sucesso e paz. Até mais.